Cerimônias marcam a despedida da Rainha Elizabeth II nessa semana até o funeral de Estado, que será realizado na próxima segunda-feira. A gente tem todas as informações com o nosso colega aqui da Band News FM, Arthur Queiroz. O caixão de Elizabeth II fica na Catedral de St. Giles, em Edimburgo, entre hoje e esta quarta-feira, quando será transferido ao Palácio de Buckingham e depois à Casa do Parlamento, em Londres, onde vai permanecer até o funeral de Estado, marcado para o dia 19 de setembro, daqui a uma semana, na Abadia de Westminster. A morte da rainha aos 96 anos de idade foi confirmada na última quinta-feira, quando a monarca estava no castelo de Balmoral, na Escócia. Ela subiu ao trono após a morte do seu pai, o rei Jorge, em 6 de fevereiro de 1952. À época, Elizabeth era uma jovem de 25 anos de idade. A coroação ocorreu um ano depois, sendo este o reinado mais longo da história britânica. O filho de Elizabeth, o agora proclamado rei Charles III, deve ser coroado somente daqui a um ano. Confirma a participação no funeral de Elizabeth II. Informação de que Bolsonaro irá foi antecipada ontem pelo repórter da Band, Valteno de Oliveira. Rafael Procópio tem os detalhes. O presidente Jair Bolsonaro estará presente no funeral da Rainha Elizabeth II. A cerimônia será realizada na próxima segunda-feira, dia 19. No mesmo dia, ele viaja para Nova York, para a Assembleia da Organização das Nações Unidas. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, deve acompanhar a agenda. Há uma reunião prevista para as 10 horas da manhã de hoje, entre Bolsonaro e o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, para definir detalhes da ida ao Reino Unido. Apesar da mudança no trono britânico, a chegada de rei Charles III não deve impactar as relações entre Brasil e Reino Unido. A avaliação do especialista em relações internacionais da FMU, Manuel Furriela. Durante esses 70 anos do reinado dela, quantos governos muito diferentes o Brasil teve. E ela sempre manteve uma relação muito próxima com o Brasil, denotada por uma relação que ela entendia como sendo uma relação de Estado, independentemente de quem nos governava. Então eu acho que o Charles vai manter essa mesma linha. A gente vai mudar de assunto agora. De volta ao Brasil, termina hoje o prazo para que a Justiça Eleitoral julgue todas as candidaturas às eleições de 2022. Até agora, segundo dados do TSE, 876 candidatos tiveram registro negado, superando os números de 2018. Entre eles, Pablo Marçal, do PROS, e Roberto Jefferson, do PTB, que concorriam ao Palácio do Planalto. Ainda de acordo com o TSE, outros 799 candidatos abandonaram as disputas. Em 2018, foram 770. No Rio de Janeiro, o ex-vereador Gabriel Monteiro desistiu de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. O destaque chega agora com Gabriela Souza. O vereador Gabriel Monteiro não é mais candidato a deputado federal nas eleições de outubro desse ano. O parlamentar renunciou à disputa pelo cargo. Em carta entregue à Justiça Eleitoral neste sábado, o ex-policial militar justificou motivos pessoais para a decisão. O Tribunal Regional Eleitoral já havia negado o registro de candidatura do youtuber. No entanto, ainda cabia recurso no Tribunal Superior Eleitoral. A renúncia de Gabriel Monteiro foi aceita pelo desembargador Luiz Paulo da Silva Araújo Filho. A medida ocorre após o político ter um mandato de vereador do Rio cassado por quebra de decoro parlamentar. Ele é acusado de assédio moral e sexual contra ex-assessores, de expor pessoas em situação de vulnerabilidade na internet e de gravar um vídeo tendo relações sexuais com uma menor de idade. O gasto do governo para bancar o Auxílio Brasil pode chegar ou atingir 1,5% do PIB no ano que vem. Ao todo, serão necessários quase 158 bilhões de reais para atender 21 milhões e meio de famílias em 2023. Antes da pandemia, segundo o jornal Estado de São Paulo, os custos variavam entre 0,3% e 0,5% do PIB. Até agora, Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet sinalizaram que vão manter o Auxílio Brasil de R$ 600 caso sejam eleitos. Se torna uma inviabilidade política você retornar ao patamar dos R$ 400, mas nenhum dos candidatos ainda explicou direitinho de onde vai sair a grana para bancar um Auxílio Brasil turbinado.
a partir do ano que vem. E continua preso o homem que matou um colega de trabalho após uma discussão política no Mato Grosso. Breno Magalhães. O delegado Vitor Oliveira, responsável por investigar o assassinato de Benedito Cardoso, de 42 anos, que foi morto a facadas em Confresa, no Mato Grosso, por Rafael Silva, de 22 anos, por causa de uma discussão política, deve ouvir uma nova testemunha nesta segunda-feira. Rafael Silva teria gravado um vídeo do corpo da vítima e formatado o celular antes de entregar o aparelho para um amigo. O crime teria acontecido após uma discussão política. Rafael, que é apoiador de Jair Bolsonaro, matou Benedito, que defendia o ex-presidente Lula, com ao menos 15 golpes de facadas. A testemunha que deve ser ouvida hoje pelo delegado trabalhava com Rafael e com Benedito. O autor do crime continua preso. A brutalidade desse assassinato, comentar o quê? É o lugar em que estamos, em que as pessoas se matam por causa de uma questão política, para defender um político que está em Brasília, muitas vezes pouco se lixando para a vida daquela pessoa e para uma parcela da população, porque nós temos candidatos populistas que falam para os seus, que consideram os demais não brasileiros inimigos da nação. Esse discurso a gente tem visto faz bastante tempo no Brasil. Rolou. Estamos vivendo um clima de guerra política. 15 facadas. A violência da morte, o ódio embutido nessa maneira violenta, como um colega tirou a vida do outro, é impressionante. A futilidade do motivo dessa briga. E a vítima foi quem puxou a faca, então estavam ali os dois dispostos a se pegarem até a morte para defender um político. Eu não sei nem o que dizer sobre isso. É assustador. E a tendência é que piore nas próximas semanas. Em frente. Pelo menos 7 ministros já votaram no plenário virtual do STF. 5 deles referendaram a decisão que suspendeu o piso da enfermagem. O destaque agora é de Thalita Almeida. O Supremo Tribunal Federal continua analisando a questão do piso salarial de enfermagem no país. No fim de semana, os ministros André Mendonça e Nunes Marques divergiram dos colegas e votaram pela manutenção do piso. O julgamento começou na última sexta no plenário virtual, está com 5 votos a 2 para a manutenção do pagamento do piso salarial, suspenso até que seja feito o cálculo sobre as maneiras de financiar a nova lei. A análise do processo vai até o próximo dia 16, caso não tenham pedidos de vista, ou seja, mais tempo para analisar o texto. O relator Roberto Barroso foi acompanhado pelos ministros Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Carmen Lúcia para suspender a remuneração mínima de R$ 4.750 por mês para os profissionais da categoria. Corpo de Bombeiros consegue controlar o fogo que atingia a Serra do Curral, em Minas Gerais. Tayane Ribeiro. É controlado o incêndio que desde sexta-feira atingia a Serra do Curral, uma das maiores reservas florestais de Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas foram contidas na noite desse domingo. Hoje pela manhã, toda a área será observada por drones pela administração do parque, que irá acionar a corporação novamente caso necessário. Ainda não foi possível estimar a área afetada. O fogo começou na última sexta em uma área de disputa entre mineradoras e ambientalistas. A Polícia Civil investiga as causas do incêndio. Ainda em Minas Gerais, mãe e filha desaparecem na mata ao tentar buscar sinal de celular. Jader Xavier. Um caso misterioso está mobilizando o Corpo de Bombeiros e policiais na região central de Minas, onde uma jovem e a filha dela de 3 anos desapareceram no meio de uma mata na última sexta-feira. Ludmila Jesus da Silva, de 21 anos, e a filha Kiara saíram de casa na Grande BH com o namorado da mulher para ir visitar a avó da criança em Morada Nova de Minas. Informações iniciais dão conta de que o carro em que estavam estragou na zona rural de Indaiá. Segundo Walter, namorado da jovem, ela foi com a filha até o pico de um morro para tentar conseguir sinal de celular, mas as duas não voltaram de lá. Já são 4 dias de buscas que contam também com cães farejadores. A Polícia Civil investiga o caso. E de Minas Gerais a gente segue agora para o Pará, porque ainda há buscas, né? Há desaparecidos e já passa de 20 o número de mortos naquele naufrágio de um barco em Belém. Arthur Coelho.
Chega a 22 o número de mortos após o naufrágio de uma embarcação na ilha de Cotijuba, em Belém, no Pará, que aconteceu na última quinta-feira. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará. O número de mortos inclui 13 mulheres, 5 homens, 3 crianças e uma pessoa sem identificação. A Polícia Civil segue investigando o caso por meio de um inquérito policial e houve testemunhas para levantar informações sobre o ocorrido, inclusive para localizar os responsáveis pela embarcação. Em Pernambuco, uma queda de marquise deixa pelo menos 3 mortos. O Cacá Barbosa vai contar os detalhes pra gente. 3 pessoas morrem e dezenas ficam feridas depois que uma marquise caiu ontem no centro do município de Aliança, na zona da Mata Norte de Pernambuco. O acidente aconteceu durante o desfile de comemoração dos 94 anos de emancipação política da cidade. De acordo com a prefeitura, a marquise é de um estabelecimento comercial que fica localizado no trajeto da celebração. No local, várias pessoas acompanhavam o desfile quando a fachada cedeu ao término do evento durante a apresentação da última banda marcial. Os nomes das vítimas não foram divulgados e os corpos das pessoas que morreram ainda não foram levados pelo Instituto de Medicina Legal. Quanto aos feridos, ainda não se sabe o estado de saúde em que eles se encontram. A Prefeitura de Aliança decretou luto oficial de 3 dias e cancelou as festividades que estavam previstas durante esta semana. As capitais Aracaju, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Maceió, São Luís e Teresina vão receber o sinal 5G no próximo dia 19. Ao todo, 15 unidades da federação já contam com a nova tecnologia de internet móvel. O 5G puro opera em Brasília, BH, Porto Alegre, João Pessoa, São Paulo, Curitiba, Salvador e Goiânia, além de Rio de Janeiro, Florianópolis, Palmas, Vitória, Fortaleza, Natal e Recife. A nova tecnologia oferece mais velocidade para baixar e enviar arquivos e tem uma conexão mais estável. Todas as capitais do país deverão operar com a nova internet até o fim de novembro, de forma escalonada. Nas demais cidades, a tecnologia deve chegar até 2029. Agora no destaque do esporte, o Palmeiras se garante na Libertadores e tem 81% de chance de levantar, ou de levar, né? Levantar a taça do Brasileirão, Não, levar o título do aí. Brasileirão. Tá errado, é 50%. Palmeiras vai ganhar? Sim. Ou não. Ai, matemáticos. O Maurício Ferreira vai trazer mais informações pra gente. Fala pra gente, Maurício. O Palmeiras vê a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro aumentar para 8 pontos em relação ao segundo colocado. Com o empate do Flamengo fora de casa com o Goiás, o rubro-negro carioca agora está a 9 pontos do time de Abel Ferreira. O Internacional é quem aparece na vice-liderança com 46 pontos contra 54 do Palmeiras. O Verdão terá a semana toda livre para pensar no clássico contra o Santos pela 27ª rodada do Brasileirão. A partida no Allianz Parque será no domingo às 6h30 da tarde. São Paulo e Corinthians ficaram no empate 1-1. Aline Fanelli vai contar como foi esse jogo. São Paulo e Corinthians empatam por 1-1 em confronto da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. No estádio do Morumbi, 46 mil torcedores acompanharam um tricolor reserva e um alvinegro quase totalmente titular. Aos 14 minutos, Yuri Alberto abriu o placar com golaço e chute de fora da área. O empate do São Paulo saiu aos 33 com Éder, em cobrança de pênalti sofrido por ele mesmo após carga de Gil. Com o resultado, o tricolor vai ao 13º lugar com 31 pontos e o Corinthians termina uma rodada pela primeira vez fora do G4, na 5ª colocação. Ambos os clubes têm jogos da semifinal da Copa do Brasil pela frente no meio da semana. Na 4ª, o São Paulo enfrentará o Flamengo no Maracanã e na 5ª, o Corinthians receberá o Fluminense na Neoquímica Arena. Lamentei muito que no segundo tempo de partida o Corinthians não tenha arrancado um segundo gol, né? E saiu desse desempate, porque chance teve. O goleiro Felipe foi bem. E às vezes a sorte ajudou, às vezes a bola encontrava a trave. O Corinthians massacrou. Ali pelos 20, 25 minutos, foi um massacre. O negócio tava no segundo tempo. No segundo tempo. Gostinho de vitória, né, pro... Foi, time empate reserva. Empate com gosto de vitória pro São Paulo. Time reserva. Mantivemos um tabu de não perdermos pro Corinthians já há 5 anos. É incrível. O Corinthians não consegue ganhar no Morumbi. O São Paulo não consegue ganhar em Itaquera também. O oposto também vale. Mas saiu bem, caiu bem pro Tricolor. 5 pontos agora de distância da zona de rebaixamento, dá pra respirar um pouquinho. Precisava deixar o time inteirinho reserva nesse jogo pra poupar pra quarta-feira? Foram entrando, né? Entraram principalmente no segundo tempo, né? Mas entrou 100% com o time reserva, né? Pra poupar os jogadores pra quarta-feira. O time tá cansado, né? Geralmente eu acho que não. Que eu acho que nessa época aí na
nessa faixa mais decisiva da temporada, os caras têm que fazer um esforço. Mas o time do São Paulo sofreu muito com desfalques, com contusões, enfim, com 1000 problemas durante a temporada. Então o time tá muito cansado. E aí na semana teve aquele jogo, eu não vou usar a palavra épico, mas um jogo desgastante contra o Atlético Goianiense. Então acho que seria o caso, sim. Bom, e funcionou, né? Beleza, arrancamos um pontinho, tá em casa. 46 mil São Paulinos. Já elogiei aqui a torcida do São Paulo alguma vez? Já elogiou, sim. Já elogiou. Torcida Falou que é a mais popular do país, inclusive. Torcida maravilhosa, tendo um erro histórico, mas tudo bem. Bom, nos demais resultados da rodada, Ceará 2, Santos 1, Fluminense 2, Fortaleza 1, Botafogo e América Mineiro, Oxo 0-0. Avaí 1, Atlético Paranaense 1, Curitiba 2, Atlético Goianiense 0. Mas já? Lá vem. Bom dia, galera. Imagino a cara do intelectual Megali vendo o sucesso do showzaço do Coldplay. Pena que não tinha público. Intelectuais não gostam deles. É o Nelson de Curitiba. Nelson, o que tem a ver? Mas o senhor persegue o Coldplay? Eu não persigo o Coldplay. Eu acho o Coldplay um rock de sapatênis, um rock de... Será que eu posso falar isso? Não. Pode, eu tô aqui pra defender, vai. Um rock de eleitor do Partido Novo. Entendeu? Eu não sou eleitora do Partido Novo e gosto de Coldplay. Um rock de... E aí vão me sacanear. Um rock de jogador de beach tênis. É só isso, mas eu não acho, bom, não acho péssimo. E disseram que os caras fizeram um tremendo. Não vi. Verei. Eu achei o show do Green Day espetacular no dia anterior. Vi pelo celular, telinha pequena, e mesmo assim fiquei embasbacado. Mas me disseram que o Coldplay foi melhor. Foi um showzaço. Foi, Luana Bernardes. A Luana tá por aqui, direto do Rio de Janeiro, trazendo as informações do Rock in Rio, que chega ao fim. E aí? O que foi melhor pra você, na sua opinião, Luana? Carla, sou suspeita pra falar porque eu gosto muito do Green Day. Estive lá no show e realmente foi um espetáculo, assim. A multidão ficou completamente apaixonada pelo show do Coldplay, não, do Green Day. O vocalista tem uma presença de palco incrível, beijou a câmera, teve pedido de casamento no Palco Mundo, chamou algumas pessoas aí para tocar com ele, né, no Palco Mundo, né, e você vê pela fisionomia do vocalista que ele tá ali torcendo pelaquela pessoa, tá ali, vai lá, brilha, arrasa aí no Palco Mundo, arrasa no Rock in Rio. Então ele tem essa simpatia que conquistou muito o público. Eu acho que foi unanimidade. O Green Day, claro, o Coldplay também fez uma apresentação muito marcante, né, que é um espetáculo à parte, porque confesso, também gosto das músicas do Coldplay e tem todo aquele espetáculo de luzes, né? E ontem, o último dia do Rock in Rio, foi o dia das mulheres, Dua Lipa se apresentando, Ludmilla, Ivete Sangalo, teve homenagem a Elza Soares no palco Sunset, então foi um dia aí marcado pelas mulheres, encerrando essa edição do Rock in Rio. Foi uma edição muito especial, marcando aí o reencontro depois da pandemia. Eu achei que estava até mais cheio do que em outras edições, e também o público aí encarando com muita felicidade esse momento de reencontro, de aglomeração de forma segura, né? Foi um Rock in Rio muito marcante, acho que por causa dessa retomada, né? Agora, tivemos algumas críticas em relação a alguns shows. Billy Idol, algumas críticas dos fãs, Guns N' Roses também teve algumas críticas, e Avril Lavigne estava lá, e foi um show realmente difícil de assistir pessoalmente. Na TV ficou ótimo, mas a Avril Lavigne pessoalmente estava com um som muito abafado, né? Ela ficou no palco Sunset, muita gente reclamou ali porque o palco Sunset ficou pequeno para ela, o som também não estava com uma qualidade muito boa, ou você estava lá perto no gargalo, ou então você não escutava, não conseguia acompanhar direito o show. Então tivemos aí algumas críticas em relação aí a esses cantores. Dua Lipa quer dizer que ela circulou, além, né, de brilhar demais no palco, ela circulou pelo Rio de Janeiro. Alguns fãs conseguiram até fazer imagens dela, né, Luana, andando pelas ruas ali, de brusinha do Brasil, não é isso? É verdade. Tivemos aí esse registro, né? Alguns registros também. Green Day chegando no aeroporto, alguns fãs estavam ali acompanhando o grupo, né? E para quem teve essa chance,
essa oportunidade de encontrar aí o ídolo, né, tão de pertinho, realmente foi uma ótima chance para curtir aí esse momento do Rock in Rio, fora um pouquinho dos palcos, né? Bom, então, top 3 para você, vai. Green Day. O que mais? Green Day. Acho que Coldplay também, porque eu gosto mais. Green Day vem antes do Coldplay. E Dua Lipa também achei muito bom ontem. Esse Maneskin é legal também, né? É ótima. Modinha boa, gostei. Banda A boa. Sheila, eu sou fã antes de ser modinha. É verdade, a Sheila fala de Maneskin faz bastante tempo. E é legal, né? Isso. Seu sorrisão, colar de marfim. Tô te seguindo. Agora, Billy Idol, que tristeza, hein? E o Axel também, né? Depois ele pediu desculpa, Axel, né? a gente já O Axel, a gente já sabia. sabia. O Billy Idol, eu não sabia. O Billy Idol errou a letra de Eyes Without a Face. Só isso. E é o equivalente a eu esquecer que... O quê? Esquecer de falar bom dia. Não tem condição do cara esquecer a letra de Eyes Without a Face. Ele esqueceu. Entrou errado. Foi deprimente. Eu não consegui ver até o fim. Foi triste. Não porque o show tava ruim. Tava. Mas não porque o show tava ruim, tava. Mas porque eu comecei a me sentir mal pelo Billy Idol. Eu então. sempre gostei, comecei a sofrer por ele. Tava Triste, ruim né? de ver. Então, eu acompanhei pela TV. Né? A Avril Lavigne, legal. Bonita, daquele jeito mas e tal. é o que a Luana falou, né? Som abafado, acho que a voz não teve toda a projeção. Luana, já era. Já era. Nosso horário. Não há tempo para mais nada. Beijo. Obrigada, Luana. Beijo. Ueba! Terminou mais um. Chega. Menos um horário político. Na semana passada, um ouvinte fez uma consideração que eu levei em conta. Ô Megali, quando você brinca aí que o horário político é um saco, que graças a Deus que acabou, você tá demonizando a política. Que foi aquilo que... Não. Entendo a crítica, tá? Levo em consideração, reflito sobre ela, mas discordo. Simplesmente porque o horário político é publicidade. Você tá vendo ali produtos sendo vendidos, né? Com trilha sonora, com gente contratada, com marqueteiro, com promessa que nunca vai ser cumprida, com ataques a adversários que muitas vezes se baseiam em distorções ou em fake news mesmo, quando não caem para ofensa direta, pura e simples. O ouvinte, para se informar, ele não precisa do horário político. Ele pode até agregar o horário político aos mecanismos que ele tem para escolher o seu candidato, mas o ideal é você abrir o jornal. O ideal é você visitar as notícias nos portais, consultar o site da Transparência Brasil, ouvir a Band News FM, acompanhar os debates, as entrevistas, as sabatinas. É ali que você conhece o candidato mesmo, quando confrontado com a sua história e com a coerência ou não das suas propostas. Horário político, gente, pelo amor de Deus, nem como entretenimento. Bom, até serve, né? As peças engraçadas ali, especialmente para deputados estaduais. Mas não é um grande instrumento para a escolha de candidato. Não é um grande instrumento democrático. Pelo contrário, é um instrumento autoritário, que a gente tem até por não ser gratuito coisa nenhuma. Tomar o tempo do eleitor, por tomar o direito do eleitor de se informar, por tomar das emissoras o direito de informar os seus ouvintes e telespectadores. Então a crítica é válida, embora eu entenda o argumento do ouvinte, certo? Certo. De acordo. Fala, Carlinha. Carla Bigato tá aqui, bom dia, Carla. Bom dia aos nossos ouvintes. Tem gente concordando, concordo com o Megali inteiramente, eu também concordo. Aquilo ali que a gente tá vendo é o que eles querem falar sobre eles mesmos, né? E nem sempre é o que a gente deve ouvir para tirar a nossa conclusão. Muita gente dando bom dia aqui. Bom dia pro gato do Megali e pras meninas simpáticas. Já chegou. A Tereza de Petrópolis te ama. E a gente tava falando... a gente tava falando sobre a Dua Lipa no horário pra internet. A gente tava falando do Rock in Rio como um todo. A gente tocou música do Coldplay, a gente falou de Maneskin, a gente falou de Axl Rose, de Avril Lavigne, que não foram muito bem ali na apresentação do Billy Idol. O Megali super triste, né? E a gente falou da Dua Lipa, tocou música da Dua Lipa, e aí a Selma entrou aqui pra dizer, gente, e o pai gato da Dua Lipa realmente tá de parabéns, viu? A ver. Essa tá bem de pai. Dua Obrigada Lipa, pela lembrança. Tá bem de pai? É. Dua Lipa, Instagram. pai.
É isso aí, ele é bonitão. Caramba, mesmo, não é? Olhar 43. O cara é bonitão. Obrigada, Selma, pela lembrança. E é isso, gente. Pai gato de Dua Lipa chama atenção em passagem pelo Rio de Janeiro. Uhum. Exatamente. Pai gato, chama atenção nas redes sociais. Aliás, eu fui na... Papai do céu. Papai. Eu fui ao Google pra ver qual seria o nome real da Dua Lipa, né? Sabe qual é o nome dela? Não. Dua Lipa. Dua Lipa. É o nome dela mesmo. Não é incrível? O pai é gato, mas é meio maluco, né? Dua Lipa. Diferente. Já nasce artista com esse nome, né? Não, com certeza. Bom, pelo menos ela não precisa de um apelido, né? É isso. Nem de nome artístico. O apelido dela vai ser um nome normal, né? Vai ser Maria. Então vamos lá. Principais destaques desta segunda-feira. Elizabeth II. A despedida da rainha do Reino Unido. O presidente Jair Bolsonaro confirma a ida ao funeral da Rainha Elizabeth II na Abadia de Westminster, em Londres. A cerimônia está marcada para o dia 19, próxima segunda-feira. Um dia depois, na terça-feira, o presidente discursa na abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York. No Reino Unido, o fim de semana foi marcado pelo início do cortejo de Elizabeth II pela Escócia. Em Londres, o rei Charles III, de 73 anos, foi oficialmente proclamado como novo ocupante do trono britânico e prometeu dedicar a vida ao povo. My mother gave an example of lifelong love. Minha mãe deu um exemplo de amor ao longo da vida e de serviço altruísta. O reinado de minha mãe foi inigualável em sua duração, dedicação e devoção. Vou ser guiado pelo conselho e pelos parlamentares. Eu estou encorajado pelo apoio constante da minha esposa. Prometo dedicar o resto da minha vida para essa tarefa pesada que me foi passada. O monarca ainda afirmou que vai reinar para todos. In taking up these responsibilities, ao assumir essas responsabilidades, devo me esforçar para seguir o exemplo inspirador que me foi dado ao defender o governo constitucional e buscar a paz, a harmonia e a prosperidade dos povos dessas ilhas e dos reinos e territórios da Commonwealth em todo o mundo. E agora há pouco, Charles III fez o primeiro discurso no parlamento britânico e agradeceu as mensagens de condolência. Hoje, perante vós, não posso deixar de sentir o peso da história que nos rodeia e que nos recorda as vitais tradições parlamentares, a que os membros de ambas as casas se dedicam para o bem de todos nós. O parlamento é um instrumento vivo da democracia. Is the living and breathing instrument of our democracy. Bom, durante o fim de semana tivemos o cortejo da Rainha Elizabeth II pela Escócia. E na Escócia estava, e ainda está, a correspondente aqui do Grupo Bandeirantes na Europa, Sônia Blota, que vai conversar conosco. Soninha, bom dia para você. Como é que está sendo a receptividade do povo britânico ao novo rei, hein? Bom dia, Megali, Sheila, Carlinha. Um ótimo dia para vocês. Olha, posso dizer, Megali, só para começar, que o mundo inteiro está aqui em Edimburgo hoje. Já estava começando a chegar muita gente desde a morte da rainha, né? Desde que foi deflagrada, vamos dizer assim, a Operação Unicórnio, que é quando o monarca não morre em Londres, né? No caso, a Rainha Elizabeth escolheu o castelo de Balmoral para passar seus últimos dias, um castelo que ela tem tinha muito carinho, né? Foi lá que ela foi pedida em casamento pelo príncipe Philip. Foi lá que ela recebeu a notícia da morte da Lady Di, quando ela estava com os 2 netos pequenininhos, em 31 de agosto de 1997. E era lá que ela gostava de fazer a sua horta, lidar com jardinagem, cuidar dos bichos, dos cachorrinhos, salsichinhas, que ela sempre gostou. A rainha era uma mulher do campo, além de ser a rainha mais popular da história. E aqui os escoceses estão muito emocionados, viu, Megali? Respondendo a tua pergunta, porque, além de ser a monarca, né, que faz parte da tradição dos britânicos, ela era e será, acho que vai ser muito difícil que outro consiga, a monarca
mais pop, né, do universo de todos os tempos, né? Os outros, ela vai para o livro de história, mas já é dos livros de história, mas aí com uma popularidade incrível, com fãs, inclusive. Aqui tem mais do que súditos, tem fãs querendo se despedir da Rainha Elizabeth, inclusive muitos turistas brasileiros. Eu encontrei com 2 que estão por aqui passeando e já desistiram de conhecer a Escócia e o Reino Unido, já vão fazer o circuito do funeral da rainha. E outros que vieram especialmente para a ocasião porque são fãs. Agora, o rei Charles III, né, e a rainha consorte Camila estão sendo esperados para daqui aproximadamente 1h30, porque vai começar aqui o ritual, que é a primeira etapa do funeral da rainha, que é essa parada aqui na Escócia. O corpo da rainha está no Palácio de Holyrood House, que é a casa oficial da família real aqui na Escócia, né, com a coroa escocesa que será colocada em cima do caixão e sai em cortejo nas primeiras horas da tarde. Está programado para o horário local 14h35, né, 10h35 horário de Brasília, o cortejo que sai do palácio e vai até a Catedral de St. Giles, onde os filhos estarão esperando por ela. Inclusive o rei Charles caminha, né, nesse cortejo, ele vai fazer um trecho a pé para quando o caixão da mãe entrar aí na Catedral de St. Giles. Depois de um momento da família, a catedral será aberta ao público, que terá um dia para se despedir da rainha aqui na Escócia. E amanhã à tarde, por volta das 5 horas da tarde, horário local, um voo da RAF, a Força Aérea Real Britânica, leva o corpo da rainha num voo de 55 minutos para Londres. E aí o funeral vai se seguir até o enterro da rainha, que será no dia 19, a outra segunda-feira, às 10 horas da manhã, horário local, Megali. Então nos falamos daqui a pouquinho mais tarde, Soninha. Bom trabalho para você. Nos falamos mais tarde, querido. Beijaço. Temos notícia aqui, não está faltando. Certamente. Bom trabalho. Bom trabalho. Obrigada. A Soninha está trabalhando tanto, dormindo tão pouco que já estão chamando ela de Insônia Blota. Desculpem. Ela tá na linha. Gostei. Eu ouvi, viu? Mas é verdade, Megali. Agora, o pior do que tudo isso é atravessar a rua em mão inglesa, meu querido. Eu sou canhota e míope, então cuidado dobrado enquanto eu tô falando com vocês aqui, atravessando as ruas. Você tem que olhar pro outro lado, a gente não tem outra tragédia. Que é isso? Olha pra cima, olha pra baixo, olha pra tudo quanto é lado. Beijão. Pois é, exatamente. Tchau. Até. Inclusive tem, né? Em Londres tem ali placas para que os turistas olhem, porque as pessoas estão acostumadas a olhar para o outro lado. Enfim, vamos seguir com outros destaques. Voltando aqui para o Brasil, o ministro do TSE, um dos ministros, né, impede Jair Bolsonaro de usar imagens do 7 de setembro na campanha eleitoral. Destaque agora é de Rafael Procópio. A campanha do presidente Jair Bolsonaro à reeleição está impedida de usar imagens do 7 de setembro durante o horário eleitoral. A decisão é do Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves, e atende uma ação da Coligação Brasil da Esperança, encabeçada pelo candidato e ex-presidente Lula. Segundo o entendimento do TSE, em caráter provisório, a campanha de Bolsonaro deve retirar imagens do desfile da última quarta-feira, que foi promovido pelos recursos da União, assim como a gravação das imagens, que foi feita pela TV Brasil, que é pública. Enquanto o vídeo não for editado e continuar sendo veiculado, há a pena de multa de R$10 mil por dia para o candidato. Essa é mais uma ação contra o uso político do desfile por parte de Bolsonaro. Anteriormente, o PDT, partido do candidato Ciro Gomes, também ingressou contra a campanha do atual presidente pelo mesmo motivo. No fim de semana, o presidente voltou a lembrar dos atos que, na avaliação de integrantes do PL, podem ajudar a atrair eleitores. Na Esplanada em Brasília e em Copacabana, Rio de Janeiro, eu falei para milhões de pessoas. Proporcionalmente aqui, tem muito mais. Após 10 anos de rompimento, Lula se encontrou com a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em São Paulo. E agora a expectativa é de que os dois anunciem hoje o apoio formal dela à campanha do petista na disputa ao Palácio do Planalto. No fim de semana, Lula citou o caso do apoiador assassinado por um bolsonarista no dia 7 de setembro, no Mato Grosso. Segundo a Polícia Civil, Rafael Silva de Oliveira confessou ter matado Benedito Cardoso dos Santos após uma discussão política. Isso é gravíssimo, eu espero que a polícia esteja atenta e a própria justiça eleitoral para ver se isso tem ordem, se isso tem orientação, se isso é uma estratégia de política.
Ciro Gomes, do PDT, esteve no Rio Grande do Sul, terra do fundador do partido. Com o lenço tradicional gaúcho preso ao pescoço, o candidato lembrou Leonel... É lenço mesmo, Lembrão? Eu não quero usar uma nomenclatura errada aqui. Lenço. É isso mesmo. Ele lembrou Leonel Brizola, cumprimentou eleitores e cantou com músicos regionais. Simone Tebet, do MDB, participou de um ato na Avenida Paulista ao lado da candidata a vice, Mara Gabrilli, e do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Nessa semana, ela tem viagens programadas por estados do Nordeste. Empresário que viralizou na internet ao dizer que deixaria de entregar marmitas a uma eleitora de Lula se diz muito arrependido. Mas atenção, muito arrependido de gravar o vídeo, Exato. Não do que ele fez. Isso aconteceu em Itapeva, no interior de São Paulo. Primeiro vamos a esse vídeo, a um trechinho dele. Essa campanha do Bolsonaro, a senhora é Bolsonaro ou Lula? Eu sou Lula. Lula? Então tá bom aqui, ó. Ela é Lula. A partir de hoje não tem mais marmita. Tá bom? É a última marmita que vem aqui. A senhora peça pro Lula agora. Beleza? Tá bom? É a última marmita que vem pra senhora. É verdade? Verdade. É sério? Sério. Tá bom, gente? Aqui não vem mais marmita. Beleza? Ela vai pedir pro Lula. Tadinha, e ela fica incrédula ali. E no fim das contas, de fato, as marmitas não chegaram mais na casa dela. Depois da repercussão, esse empresário, o Cássio Senali, pediu desculpas. Mas ouça só pelo quê. Estou aqui para pedir desculpa pelo vídeo, pela infelicidade de ter feito esse vídeo. Estou muito arrependido. Eu faz mais de 2 anos que eu faço 60 marmitas toda quarta-feira e entrego para morador de rua e inclusive para essa senhora. E não é isso que vai fazer eu parar com esse trabalho meu. Eu só quero a caridade. E eu estou muito arrependido. Eu tive a infelicidade de fazer esse vídeo. Só isso que eu tenho que falar. A infelicidade de fazer o vídeo. Não do que ele disse, né? Não de humilhar uma pessoa desse jeito, que tá passando fome e depende da caridade, como ele diz dele, que é sempre alvo, pelo jeito, de alguma publicidade, né? Porque se ele fez esse vídeo fazendo isso, provavelmente ele faz outros se promovendo pelo fato de distribuir essas marmitas para as pessoas que precisam. Que tristeza. E que pedido de desculpas mais esfarrapado foi esse, né? Pelo amor. Essa mulher que aparece no vídeo é a Ilza Ramos Rodrigues, ela é uma faxineira e, segundo a família, recebia as marmitas do empresário todas as quartas-feiras. E veja que situação, a Carla falou bem, né, assim, ele submete a uma situação tão humilhante, ela dá uma risada tão sem graça e sem entender exatamente o que está acontecendo. E a exploração disso, porque esse vídeo é uma exploração daquela imagem. Aí ele ri ainda, né? O idiota ri. Dá uma risadinha, faz disso piada. Muito divertido, né? É assustador. Isa Ramos Rodrigues, pobre da Isa, que foi usada como um instrumento de um discurso odiento por esse empresário. E, no mais, está seguindo um certo, e a gente já falou sobre isso aqui, um certo espírito do tempo, em que virou bonito você ser um imbecil, um babaca, com o perdão do linguajar aqui, que não é muito elegante, um escroto. Virou bonito. Isso passou a ser confundido com autenticidade. Ele vai lá e fala mesmo, e faz mesmo, e o resto é tudo mimimi. A gente sabe exatamente de onde vem esse discurso. Sim, e aqui eu não vou fazer equivalência nenhuma entre os dois principais candidatos à presidência, porque equivalência não existe. Sim, Lula inaugurou uma espécie de discurso também odiento de nós contra eles, os inimigos do Brasil, eles não querem isso, eles não querem pobre não sei aonde, eles não querem preto, e é verdade. Mas Bolsonaro transformou esse tipo de discurso numa espécie de arte, entre aspas, tá? Ele conseguiu transformar o outro em um vilão, alguém que não deve ser combatido intelectualmente com ideias, mas sim alguém que deve ser destruído, se possível, da maneira mais dolorosa e humilhante possível, como esse homem aí fez com essa faxineira. Ele diz que faz marmitas, né, toda semana, que distribui lá não sei quantas marmitas, e que faz isso com o próprio recurso. Não sei se é verdade, mas se for, ótimo, que bom. E como dizia o Tio Rei agora há pouco na coluna dele, esse discurso
odiento que vem do Planalto tem consequências. Ele é absorvido e colocado em prática, inclusive por pessoas boas. Por pessoas que nós amamos, que nos pegaram no colo quando éramos crianças, com quem sentávamos na mesa e conseguíamos ter uma conversa civilizada, divertida, com quem jogamos sinuca, com quem batemos uma bola e viajamos para a praia. Mesmo pessoas que moram dentro do nosso coração começam a dizer e fazer coisas absolutamente deploráveis, pois contaminadas por esse espírito. Vai ser muito difícil a gente sair dessa. Muito difícil. É morte, é humilhação, o assustador é que o Cássio tenha... Cássio é o nome dele, né? Cássio Senali. Cássio Senali. Ele não só tenha humilhado essa mulher, como ele tenha gravado isso e se sentido muito à vontade depois de gravar, de compartilhar. Sim. Como que exibindo o absurdo a que ele está submetendo essa mulher. E depois, como disse a Carla, se arrepende. Claro que se arrependeu, viralizou. Tá em tudo quanto é rede social, só se fala nisso. Tá aqui agora na Band News. Claro que tá arrependido. Mas arrependido de ter gravado o vídeo. Do vídeo. Não da humilhação. Ele foi incapaz, na gravação, de pedir desculpas a Ilza. Aliás, não pediu desculpas nenhuma. Não. Só se disse arrependido. Isso. Não pediu desculpas a ninguém. É assustador o lugar em que a gente tá agora. E é assustador também, essa história aqui, ó. A menina que teve o aborto legal negado no Piauí volta a engravidar. Era uma menina de 10 anos, agora ela tem 11 anos e está grávida do segundo filho. Yumi Kuano traz as informações. Engravida pela segunda vez, vítima de estupro, uma menina de 11 anos em Teresina, no Piauí. Ela teve direito ao aborto negado em 2021 e foi novamente vítima de violência sexual há 3 meses. De acordo com reportagem do jornal Folha de São Paulo, a confirmação veio na sexta-feira, após exame no Serviço de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência da maternidade Dona Evangelina Rosa, na capital. Há cerca de um mês, a garota passou a viver em um abrigo e educadores desconfiaram da gravidez. O crime está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Em 2021, a menina foi vítima de estupro em janeiro, que resultou na primeira gravidez. O suspeito do crime era um primo dela, que foi assassinado. A pena nos casos de estupro de vítimas menores de 14 anos é de 8 a 15 anos de prisão. Nesses casos, o artigo 128 do Código Penal autoriza a interrupção da gravidez legalmente. Uma criança totalmente vulnerável, né? Que estava vulnerável antes, passou por essa situação de violência, teve um bebê aos 10 anos de idade, uma criança parindo outra criança, e permaneceu vulnerável depois de toda a situação, né? Depois de passar pelas mãos do Estado, porque as pessoas, os conselheiros tutelares, eles perceberam o que estava acontecendo ali, eles conversaram com a família, eles teoricamente deveriam acompanhar essa família. E ela chegou a ir para um abrigo, né? Ela foi para abrigo, né? Quando você vai para um abrigo, está sob cuidados do Estado, né? E foi novamente estuprada. Aí podem falar, não, mas de repente ela se colocou... Não, uma criança até os 14 anos de idade, uma criança que tem uma relação sexual, ela é estuprada. Ela não tem maturidade para saber o que é aquilo e decidir se sim ou não. Não, até os 14 anos de idade é estupro, ponto. Isso é indiscutível. É triste demais a gente ter que abordar essa história de novo. A única concessão que se pode fazer nessa história é que quando a pessoa que fez sexo com uma criança também é uma criança, também é um menor, ele não pode ser chamado de estuprador. Ele é inimputável, ele não é um estuprador. Ele também é uma vítima. É um caso curioso, o Aidar já explicou isso pra gente, em que ambos são vítimas, né? Mas ali não existe sexo consensual entre crianças. Basicamente é isso. Quando acontece, é uma tragédia social. Criança dessa idade deveria estar fazendo qualquer outra coisa, estudando, fazendo prova de matemática, brincando, jogando bola, e não fazendo sexo. Em que os dois lados são vítimas, não há um lado virtuoso nesse caso. Teoricamente, bom, ao que tudo indica, não é esse caso, né? Pelo que a gente sabe, não é essa situação. Exato. A gente vai voltar a abordar esse caso, né, Sheila, mais tarde. A gente vai voltar a falar também, infelizmente, sobre as buscas dos desaparecidos daquele naufrágio no estado do Pará. Também a gente vai abordar a nova presidente do STF, ministra Rosa Weber, assume hoje a presidência do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco mais informações
Inclusive é o tema do nosso Rodrigo Aidar, citado pelo Megali agora. Hoje, segunda-feira, né, é a coluna do Rodrigo Aidar. Mas agora é a hora do destaque do esporte. Futebol, Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Megali, um abraço para você, São Paulino sofredor. E um abraço também para Carla Bigato e para a nossa primeira-ministra do Morumbi, da Band News FM, a Sheila Magalhães. Oi, e o mundo inteiro está tirando o chapéu para ela. Mas eu não tiro o chapéu para o árbitro do jogo ontem, São Paulo e Corinthians. Ai, que susto. Sabe? Porque, meu Deus do céu, pênalti pro São Paulo e o Beck fez falta claríssima. O Gil tinha que ter sido expulso de campo. Mas não. O apito amigo do Corinthians não deixou. E no mais. Bem, gente, nesse final de semana, pelo Campeonato Brasileiro, em que Flamengo e Palmeiras estão lutando pelo título, o Palmeiras jogando nada no sábado, mas ganhou do coitadinho do Juventude de Caxias do Sul, lá da Serra do Rio Grande do Sul. É um time que já está rebaixado para a segunda divisão. Foi 2-1 só, com as cartas na mão, mas ganhou 3 pontos. Entendeu? E o Flamengo, a vergonha do Flamengo ontem no jogo contra o Goiás. Foi chargeado na área o goleiro Tadeu, goleiro milagroso que nasceu no Paraná, revelado pela Ferroviária de Araraquara, que hoje fecha o gol do time do Goiás, lá no Paraíso Verde Plano do Brasil, e eu sou cidadão do estado de Goiás. Entendeu? Uma vergonha, uma vergonha. O gol foi irregular, foi chargeado claramente, abalroado o goleiro magrinho, né? O Tadeu. Uma vergonha. Até quando o apito amigo vai ajudar o Flamengo e vai ajudar o Corinthians? Até quando? Até quando? É uma indecência. No mais, grande abraço para vocês, grande semana e até amanhã.